A partir de agora, a Superdifusora apresenta Pausa para Meditação, com o pastor Kim, da Igreja Presbiteriana Independente de Itapetininga. Apoio Café Santo André e Escritório Contábil Atenas. Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 18 de janeiro. Um ótimo final de semana para todos vocês e mais uma vez estamos juntos no Pausa para Meditação. Vou fazendo o meu caminho, nada pode me parar. Passos largos, vou em frente, não tenho nada a perder. A vida é um sopro. Ao longo dessa semana, estamos conversando sobre a história bíblica relatada no capítulo 16 do livro de Gênesis. Já falamos sobre a ansiedade de Sarai, ontem conversamos sobre a omissão de Abrão e a partir de hoje conversaremos sobre Agar, que é a serva de Sarai. O fato é que Agar, sendo serva de Sarai, não teve muita opção quando recebe de sua senhora a ordem para assumir lugar na cama ao lado do seu marido Abrão, e assim tentar suscitar sua descendência. É claro que isso soa muito estranho aos nossos ouvidos, mas na sociedade pré-judaica desse período, que é conhecido como tribal, esta foi uma prática muito comum. Portanto, o problema se agrava quando Agar se enche de orgulho por ter engravidado de Abrão e a partir disso começa a desprezar Sarai, sua senhora. A paternidade foi e ainda é uma dádiva de Deus. Porém, ao longo da história, podemos perceber que o ser humano teve a capacidade de usar aquilo que aparentemente deveria ser uma dádiva, transformando-a numa maldição. Alfred Nobel, quando inventou a dinamite, desejou que ela fosse usada para o progresso da humanidade. Mas ao ver que a sua invenção havia se transformado numa terrível arma de guerra, fica transtornado e depois de um tempo morre desgostoso em San Remo. No seu testamento consta o pedido para que sua fortuna fosse usada em benefício da humanidade e assim nasce o Prêmio Nobel. O filho que Agar carregava no ventre poderia ser um instrumento de profunda união e de realização, tanto na vida dela como na vida de Abrão e Sarai. Mas foi justamente o orgulho que fez com que a dádiva que ela tinha recebido a mandasse para o deserto. Podemos, a partir desse ponto, compreender que existem algumas coisas em nossa vida que à primeira vista parecem dádivas, ou deveriam ser dádivas, mas por causa da forma como a conduzimos, elas podem se transformar numa fonte de problemas e maldição. Desafio você, caro ouvinte, a fazer uma reflexão e buscar na sua memória situações como esta que agora descrevi. Aquele novo emprego, aquela nova amizade, ou mesmo aquele bem recém-adquirido, tudo parecia dádiva, mas com o tempo trouxe muita dor de cabeça. João Calvino, que foi um teólogo muito importante do século XVI, costumava dizer que o maior inimigo do ser humano é ele mesmo, ou como disse o profeta Jeremias no capítulo 17, verso 9 do seu livro: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto, ele é muito corrupto. O coração de Agar foi seu maior inimigo, quando achou que poderia desprezar sua senhora depois de receber a dádiva da maternidade. Muitas vezes sofremos pelas escolhas erradas feitas pelo enganoso coração que carregamos no peito e enfrentamos o deserto das lutas e das frustrações por conta dessas decisões equivocadas. Se assim como eu, você já sofreu desse mal, não se desespere, pois apesar de todos os equívocos, erros e pecados que encontramos nessa história e que colocaram em risco a vida de um bebê ainda no ventre da mãe, também encontramos um Deus que não livra Agar do deserto, mas lá no deserto encontra com ela e no lugar de sequidão lhe ampara o coração, prometendo longa descendência ao seu filho Ismael. Se nos encontramos aflitos pelo mal que causamos a nós mesmos ou até a nossa família, depositemos nossa esperança em Deus, que nos diz através do texto de 2 Timóteo capítulo 2, verso 13: se formos infiéis, Cristo continua sendo fiel, pois ele não pode negar-se a si mesmo. Amanhã continuaremos nossa conversa sobre a forma especial como Deus encontra Agar no deserto. Vamos orar. Pai de amor e de perdão, somos falhos e frágeis. E muitas vezes, pelo engano do nosso orgulho, transformamos dádivas em maldições.
Por isso, confiamos na tua fidelidade para que o Senhor restaure nossa vida, assim como fez no passado com seus filhos errantes. Em nome de Jesus, amém. A Superdifusora apresentou Pausa para Meditação, com o pastor Kim, da Igreja Presbiteriana Independente de Itapetininga. Apoio Café Santo André e Escritório Contábil Atenas.